semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, instantaneamente os aniquilaríamos se os mediunizássemos. Em se tratando de nossa prezada Lana, a cachorrinha deles, o passe apenas a ajudou a desencarnar. Então vamos pegar aqui a explicação do espírito Erasto. O que aconteceu foi que alguém quis magnetizar o cachorro para que ele desse manifestação de espíritos. E ele explica que isso não é possível por conta do nosso perispírito, e o animal, ele tem seus fluidos próprios de um animal, como o cachorro. Ali tem, em todos os animais, em todos os seres, existe um princípio inteligente que vai de reino em reino até chegar, né, o reino mineral, reino vegetal, reino animal, até passar por uma transição e chegar no reino hominal, quando o princípio inteligente recebe a individualização, recebe a razão e a capacidade de livre escolha, o livre-arbítrio. Então, aí sim está o espírito, o nascimento do espírito, que a gente grafa com letra maiúscula, para diferenciar desse princípio inteligente que passa nos reinos, que também alguns autores escrevem espírito com letra minúscula. Mas ali está esse princípio inteligente. Nós somos um princípio inteligente criado por Deus, e então nossa propriedade é a inteligência, é a razão. Os animais têm na forma de instinto. Então, existem diferenças que é preciso respeitar. A quantidade de fluido em cima desse animal foi ali como um peso que o esmagou e o levou a morrer. Né? Não é para mediunizar o animal, mas ele explicou que no caso da cachorrinha dele foi dado passe para que ela sentisse um alívio, um conforto e tivesse facilidade para desencarnar. Ah, então o animal desencarna? Sim, o princípio inteligente que eu falei, ele sai do corpo, o corpo morre, o princípio inteligente continua vivo e evoluindo. Isso tem acontecido comigo quando atendo doentes graves. Os confrades até brincam dizendo que aplico o passe da meia-noite e que jamais eu seja convocado para esse tipo de ajuda quando estiverem mal de saúde. Não há nada de assustador, caro leitor. Esse fenômeno é vivenciado por todos os passistas. Ocorre apenas com pacientes terminais que se beneficiam com um passe sempre acompanhado da oração no trânsito da morte. Então, o que ele explica é que ele já ficou famoso de dar passe e a pessoa desencarnar. Mas por quê? Porque ele lida com pacientes em estado terminal. Quando está em oração, o passe, isso na verdade auxilia aquela pessoa que já está a caminho desse desprendimento do corpo físico para o plano espiritual. Então, haveria no passe uma forma de cuidar e de auxiliar nesse processo. Não é adiantar o processo, não é provocar a morte de ninguém. O passe não tem essa capacidade. Tá? Quanto aos animais, não vejo problema algum em aplicar-lhe passes. Minha experiência tem sido satisfatória nesse particular. O professor Herculano Pires, que segundo Chico Xavier foi quem melhor interpretou Kardec, fala no livro Mediunidade, Vida e Comunicação, de uma mediunidade zoológica, de médiuns que cuidam de animais enfermos, com tratamentos que incluem passe magnético. Destaca o professor:
A assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces e até mesmo com os recursos da água fluidificada. No livro Conduta Espírita, esse aqui é bem antiguinho, psicografia de Valdo Vieira, edição da FEB, há uma importante observação de André Luiz a respeito do assunto. Salvo engano, eu não deixei marcado. Capítulo. Peraí. 30. Ai, peraí. 33, isso mesmo. Perante os animais. Ele fala a conduta espírita perante os animais. O livro é todo assim, né? Conduta espírita perante. Aqui, ó. Perante a mulher, o jovem, o dirigente de reuniões doutrinárias, do médium, no lar, em viagem, no trabalho, na sociedade. Então, perante os animais, capítulo 33, é a parte que ele cita aqui no texto, eu vou ler aqui no próprio livro. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Então, a gente deve fazer o bem para todos, né? Cuidar dos animais. Obviamente, podemos incluir o passe magnético dentre esses recursos terapêuticos. E eu tenho uma história em que o cachorro da minha sogra estava muito doente e nós tínhamos, né, esse cuidado de não sacrificar um animal, mas cuidar dele com todos os recursos possíveis para que ele pudesse viver com algum conforto, claro, mas até o finalzinho da sua vida. E ela teve que fazer uma viagem, né? O meu sogro e minha sogra pediram para que nós cuidássemos do animal. Nós chegamos na casa deles, o animal estava sujo, nós cuidamos porque ele não conseguia se levantar, estava urinado, então nós demos um banho quentinho, secamos o seu pelo com o secador de cabelo que até queimou, porque é um pastor alemão. Escovamos bem aquele pelo todo e com isso nós fizemos uma massagem e o tempo todo ali dedicado a ele. Foram algumas horas cuidando, acariciando e ele ficou tão relaxado, tão tranquilo, recebeu o nosso carinho, porque a gente faz isso com carinho, com amor pelo animal. E no dia seguinte, quando a minha sogra chegou, eu não me lembro se ele já tinha desencarnado ou se ele desencarnou um tempinho depois. Mas foi no dia seguinte, ela disse que ele estava tão bem, tão bonito, que ele foi com aquela sensação que nos transmitiu de que ele estava em paz, que aquilo fez um bem muito grande para ele, né? O ajudou, aliviou. E assim a gente pode cuidar dos animais. Tá? Claro que fica a critério das pessoas, dos veterinários, julgar quando tem que sacrificar um animal, mas se a gente pode cuidar deles até o finzinho da vida, né? É importante, acho que para todos. Mas também se trata da opinião e da livre escolha de cada um. Você já ouviu falar, caro leitor, de pessoas com mão boa para tratar de plantas? E também. Então, nós temos mãos boas para cuidar desses seres, né, que nos cercam, as plantas, os animais. Haverá em suas mãos algum recurso mágico capaz de fazer vicejar os vegetais? Nada disso, nada que as diferencie quanto à estrutura e funcionamento.
A diferença está na vibração. Então, existe diferença? Claro que tem. Né? Aquelas pessoas que cuidam das plantas e elas ficam lindas, crescem, brotam, florescem, elas têm um dom ali que na verdade está na vibração, está na energia, na transmissão de amor, de cuidado, né, para aqueles seres. Então são pessoas que gostam das plantas, que cuidam bem, que conversam com elas. Assim como os animais, aliás, eu tenho alguns pezinhos de morango. Falei, da época de morango vocês não vão florir? Cadê os moranguinhos? Cadê as minhas flores? Uma semana depois, já estou ali com 3 flores. Então é isso mesmo, converse com elas, elas sentem essas vibrações. E aliás, a gente pode usar das plantas para o nosso tratamento. Elas têm uma energia de cura, não é só a química, né? Fazer chá, pegar pelo extrato das plantas, mas também trabalhar com a energia. Então, a fitoenergética, existe um curso, eu tenho essa formação em fitoenergética, é reconhecido como tratamento complementar. Aí, de fato, a energia das plantas tem uma capacidade de nos tratar. Elas são servidoras do Mestre Jesus, que é o governador desse planeta. Elas são as servidoras de Deus, servidoras do Mestre Jesus, foram criadas para doar. Elas recebem tudo da natureza numa pureza e elas doam. Então a gente pode também doar e nos conectar com essa energia junto com as plantas. Assim como a gente faz com os animais. Então, assim como os animais, as plantas possuem um princípio espiritual em evolução. Então, eu falei disso. Sensível às vibrações do ambiente e de seus cuidadores, atendendo a uma regra básica: quanto mais carinho demonstrarmos por elas, mais viçosas e saudáveis ficarão. De Jesus, em Mateus capítulo 25, capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso é para tudo. Todos os seres criados por Deus são nossos irmãos. Se passarmos a olhar os animais e as plantas como nossos irmãos, não teríamos um planeta tão degradado, tão maltratado como a gente está, né? Está vivenciando. É preciso olhar não só para um ser humano como um irmão, filho de Deus, mas é preciso olhar para todos os seres. Creio que esse adjetivo é bem mais abrangente do que imaginamos, né? Os pequeninos irmãos. Atendendo não apenas aos pobres, mas também a todas as expressões da natureza, plantas e animais abaixo do reino nominal, estaremos servindo a Jesus. Certamente Francisco de Assis assinaria embaixo. Então fica aí para hoje ampliarmos a nossa visão, passarmos a olhar todos os nossos companheiros como nossos irmãos, companheiros de jornada, esses irmãos pequeninos, iguais e diferentes, como irmãos, todos filhos de um mesmo Pai. E que nós já passamos, enquanto princípio inteligente, por todos esses reinos. Eles estão com esse princípio percorrendo esses reinos e vão chegar a anjo, porque a evolução se dá, né, ali da mônada, desse princípio inteligente, vai evoluindo até o arcanjo, até a comunhão com Deus. Temos um bom dia, muita paz,
muita vibração de carinho e amor para todos os seres, nossos irmãos que estão aqui ao nosso redor. Aqueles que a gente vê e aqueles que a gente também não vê, mas estão junto a nós. Até o próximo encontro. Muita paz.